Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre algoritmos iterativos. Mais popularmente a gente costuma chamar isso de repetição, né, que é a ideia de fazer algoritmos que têm a capacidade de repetir alguns comandos. Especificamente a gente vai falar um pouco hoje sobre o comando while, ou enquanto em português, a gente costuma utilizar. E depois vocês vão ver que tem outros comandos de de algoritmos iterativos ou comandos de repetição para a gente usar em linguagens de programação que a gente vai ainda ver durante esse curso. Assim como a gente viu mais de um comando de seleção, né? Então lá em seleção a gente viu ifs e else, né? E depois a gente estudou em seleção múltipla especificamente o comando switch case, né? Então aqui em algoritmos iterativos e algoritmos esses com repetição, isso não é diferente, né? A gente vai ter mais de um comando também que pode ser usado para escrever esses algoritmos. A gente vai ver esse primeiro comando hoje e depois a gente continua nas próximas aulas com os próximos. Bom, vamos lá. Então, só recapitulando um pouco, né? A gente vem falando de algoritmos aí já desde as primeiras aulas. E a ideia de algoritmos é bem sempre focada nessa lógica, e nessa lógica de escrever uma sequência de comandos que o computador consegue executar, né? Então, a gente precisa de três conceitos principais, né, para poder escrever os algoritmos que a gente está estudando aos poucos. O primeiro deles é sequência, né, que é colocar um comando depois do outro e esses comandos serem executados sempre nessa ordem. O segundo conceito era a seleção condicional, que a gente viu nas aulas passadas agora, que é mais a ideia de poder colocar condições lógicas dentro de um programa ou de um algoritmo para que ele possa decidir ir por um caminho ou por outro, né, desviar o fluxo de execução do algoritmo por um caminho, selecionando as ações que vão ser executadas depois. E o terceiro conceito, né, é o conceito de iteração. Esse é o conceito que a gente vai ver na aula de hoje, né, que é centrado na ideia de repetir ações. Então a gente vai ter algumas ações dentro do algoritmo que a gente vai poder executar repetidamente, tá? E a gente já vai ver para que isso é útil, né? Então imaginem o seguinte enunciado. Imaginem que eu pedisse para vocês escrever um algoritmo para calcular o fatorial de um número que é informado pelo usuário. Então o usuário vai vai dar como entrada esse número, né, um número natural, positivo, né, a gente não precisa se preocupar muito com isso agora, mas imaginem que é um número natural. O que o programa precisa produzir como saída é o fatorial desse número, então também vai ser um número, né, que vai ser calculado pelo programa, e o processamento necessário é, claro, fazer as operações para calcular o fatorial. Vocês já sabem, né, já devem ter visto aí fatorial durante os estudos de vocês, mas recapitulando rapidamente, né, o que é o fatorial de um número, né? Basicamente a gente calcula o fatorial de um número através dessa equação aí, né, que é composta de vários termos, e a ideia, assim, bem intuitivamente dessa equação, eu pego lá o número que eu quero calcular, o fatorial, né? Então, vamos supor que eu quisesse calcular o fatorial de 4, eu pego esse número e multiplico por n menos 1, né? Então, eu pego lá o número n e multiplico por n menos 1. Então, se o meu número inicial é 4, eu vou fazer 4 vezes 3, depois vezes 2, depois vezes 1, né? E aí termina, né? Então, eu vou subtraindo ali de 1 aquele valor inicial, aquele n lá que foi informado por alguém, no nosso caso, pelo usuário que usa o nosso programa. Então, o que tem de interessante nesse problema para nós hoje, né? O que é mais desafiador aqui nesse problema é que a gente não sabe exatamente quantas operações a gente deve executar, né? Quantas multiplicações ali eu tenho que fazer para calcular um fatorial? Isso depende do n que o usuário informa. Então, se o usuário informar um n, por exemplo, igual a 4 ali, eu tenho que fazer 4 vezes 3, depois vezes 2, depois vezes 1. E deu, está calculado, né? Se o n for maior, se o n for grande, por exemplo, sei lá, 10,
eu vou ter que fazer mais multiplicações. Então, basicamente, o problema é que eu não consigo escrever uma fórmula com um número de operações aritméticas fixo para calcular o fatorial, né? Eu preciso fazer isso iterativamente. Eu preciso calcular o fatorial multiplicando tantas vezes quanto o usuário pedir, né? Então, basicamente, quem define quantas vezes eu vou multiplicar aqui o número é o próprio usuário. Então, isso é um problema para nós atualmente, né? Porque a gente ainda não sabe fazer algoritmos desse tipo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver como fazer operações repetidamente, né? E como é que a gente vai conseguir resolver, por exemplo, esse problema do cálculo do fatorial. Então tá, a primeira coisa é como representar repetições, né? Como é que a gente representa repetições? Bom, a gente já viu, né, algoritmos em fluxograma, pseudocódigo, e depois a gente vai lá e implementa esses algoritmos em C, né? Então a gente vai ver aqui também como representar a repetição em fluxograma, como representar a repetição em pseudocódigo logo depois. Então, primeiro em fluxograma, né? Como é que eu represento uma repetição em fluxograma? A primeira característica que vocês vão ver de repetição em fluxograma é que não existe uma nova forma que se use para representar a repetição, né? Então a repetição ela é representada com as formas que a gente já tem, né? Então a gente não vai criar novas formas aqui. A gente vai colocar sempre no fluxograma uma condição, mais ou menos como a gente fazia lá com seleção. Essa condição, né, se avaliada para verdadeira, é uma condição lógica, né? Eu uso exatamente as mesmas expressões lógicas que a gente já viu, né? Então, essa condição, se avaliada como verdadeira, ela segue o caminho da repetição. Então, ela vai descer, no caso aqui, para o caminho verdadeiro e executar um conjunto de comandos. Logo depois, né, de executar o conjunto de comandos, o programa volta para aquela condição e avalia de novo, né, essa condição. Se ela continuar verdadeira, o programa vem para baixo de novo aqui, né, no caso, e executa essa condição, e executa esses comandos de novo, e verifica a condição. Quantas vezes for necessário. Quando é que isso aqui para? Quando a condição for falso, né? Então, em algum momento, essa condição aqui vai ter que ser avaliada para falso. Notem que a expressão vai ser sempre a mesma. A expressão que vai ser avaliada ali vai ser uma expressão que vai ser escrita pelo programador em tempo de programação lá. O programador vai escrever o código, vai definir uma expressão fixa, né? E essa expressão vai ser avaliada várias e várias vezes ao longo do programa. Quando ela for verdadeira, segue-se o caminho verdadeiro e executa esses comandos aqui. Quando ela for falsa, ele sai sai pelo caminho falso, né, e continua a execução. Se tivesse comandos ali para baixo, ele executaria aqueles outros comandos que estão mais para baixo. Então, a ideia é essa. Como é que essa condição vai mudar, né? Mais para frente a gente vai ver. A condição muda porque algo na condição tem que ser variável. Então, a gente precisa ter alguma variável dentro da condição que vai mudar de valor. E aí, quando o valor dessa variável mudar, a condição vai eventualmente, né, em algum momento, vai acabar dando falso. E o laço vai parar de executar, tá? A repetição vai parar de executar. Tudo bem? Vamos adiante. Como eu falei, não existe uma forma específica, né, para representar repetição em fluxogramas. Então, como é que a gente sabe que tem uma repetição num fluxograma, né? O que tem num fluxograma de diferente que me permita dizer assim, esse é um fluxograma que tem repetição de comando? Basicamente, o que a gente tem que procurar é uma seta que volta para algum ponto anterior do fluxograma. Notem que aqui a seta está voltando para a condição, né? Então, logo que tem um retorno ali, né? Sempre que a seta sai aqui do último comando, ela volta para esse ponto aqui onde vai ser avaliada a condição de novo. Normalmente, esse é o caso para esse tipo de comando que a gente está usando. Então, esse tipo de comando, que daqui a pouco a gente vai ver o comando em C e o comando em pseudocódigo, que é o comando enquanto em pseudocódigo ou while em C, esse comando ele funciona dessa forma. Então, ele sempre termina aqui embaixo, né? E aí o comando de repetição, o fluxo de execução volta direto para o comando de repetição para reavaliar a condição. Isso não necessariamente é sempre assim. Então, eu posso ter outros comandos, a gente vai ver outros comandos, onde eu volto para um outro ponto anterior no fluxograma
antes da condição e continua executando a partir daquele ponto, tá? Então vamos lá, por exemplo, imagine o seguinte exemplo, antes da gente resolver o problema do fatorial que é mais complexo, tá? Imagine que eu pedisse para vocês fazer uma coisa mais simples do que calcular um fatorial. Imagine que eu pedisse para vocês executar um determinado comando 10 vezes, por exemplo. Então eu quero executar um hello lá, imprimir alguma coisa na tela, por exemplo, 10 vezes, qualquer comando que seja, tá? O que eu precisaria fazer, no mínimo, para poder executar essa repetição? Tá? Então, fazer isso com repetição, né? Eu preciso preciso colocar num fluxograma algo desse tipo aqui, né? Então, eu fiz aqui nesse caso, né? Inicializei uma variável i com o valor 0, e isso aqui é o próprio programador que está fazendo, não é o usuário que digita, né? Então, eu inicializo uma variável i com esse valor 0, e a primeira coisa que eu faço é testar se esse i é menor do que 10, né? Por quê? Porque eu quero executar 10 vezes, basicamente. Então, eu testei lá se o i é menor do que 10, o que o programa vai fazer aqui? Ele vai testar 0 é menor do que 10? Sim, né? Isso é verdade, a gente pode ir adiante. Então, verdadeiro vai vir por esse caminho. Ele vai executar um comando, poderia ser um print, poderia ser qualquer coisa, uma operação aritmética, qualquer coisa, né? E logo depois ele vai fazer i recebe i mais 1. Ou seja, ele alterou o valor de i, né? Então o i valia 1, aliás, o i valia 0, ele vai fazer 0 mais 1. Então agora o i passa a valer 1. E agora na próxima execução ele vai testar 1 é menor do que 10? Sim, é verdade. Então ele vai executar de novo, né? Ele vai fazer os comandos, vai executar aqui, agora nesse caso ele vai fazer 1 mais 1, né? Que dá 2, e o i vai valer 2. Logo depois ele volta e testa. 2 é menor que 10? Sim, né? Então ele continua executando isso aqui enquanto, por isso o nome do comando, né? Enquanto o i for menor do que 10. Ou seja, quando é que ele vai sair disso? Ele vai sair disso quando o i for maior ou igual a 10. No caso, o i vai ser, em algum momento nessa execução aqui, o i vai ser igual a 10, né? Então, o i vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 9 é menor do que 10, isso aqui vai dar verdadeiro. Quando o i for exatamente 10, nesse caso aqui, ele vai dar 10 menor que 10? Não, isso é falso, né? E aí ele vai sair pelo caminho falso e terminar a execução desse programa. Então, essa é a ideia básica de repetição, tá? Alguns conceitos importantes aqui para a gente fixar. Primeira coisa, eu vou usar algo que a gente costuma chamar de variável de controle. Praticamente sempre um laço vai ter que ter alguma variável de controle que vai permitir controlar a execução do laço, por isso o nome dela, né? Nesse caso, a variável que eu escolhi é a variável i. É bem comum, muita gente escolhe essa variável para controlar laços, tá? O nome da variável é indiferente, poderia ser qualquer nome, tá? Mas muita gente acaba utilizando essa variável i. A variável i, a variável de controle, no caso do que eu estou usando i, ela precisa ser inicializada, então antes do laço ela tem que ter um valor, né? Porque, logicamente, eu vou testar esse valor logo aqui abaixo. Então, se eu não definir um valor para i aqui, quando eu fizer esse primeiro teste, eu não sei se esse laço vai entrar ou não, né? Porque se o valor de i não é definido, eu não consigo saber se ele vai entrar no laço ou não. Então, a primeira coisa é, eu tenho que inicializar a variável. A segunda coisa é, a variável precisa aparecer na condição do laço. Porque se ela não aparece, ela não vai conseguir controlar o laço, né? Então, essa variável que vai ser inicializada antes e ela aparece na condição do laço, além disso, ela tem que ser alterada durante a execução do laço, que é mais ou menos aquela simulaçãozinha que a gente fez ali antes. Então, essa variável aqui, por exemplo, foi inicializada com 0, ela vai ser alterada aqui de 1 em 1, e em algum momento, essa condição aqui que foi verdadeira vai virar falso, e quando ela virar falso, isso aqui para de executar, basicamente, né? Se eu quiser executar mais vezes, eu posso, por exemplo, aumentar esse número aqui de 10 para 20 ou para 100, né? E esse comando aqui vai ser executado mais vezes, né? Então eu consigo fazer pequenas alterações aqui, ou na condição, ou na inicialização, ou na forma da alteração da variável. Nesse caso aqui, uma soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1, a gente costuma chamar de incremento. Então essa variável está sendo incrementada de 1 em 1. E eu poderia mudar isso, né? Poderia usar outras formas, poderia incrementar de 2 em 2, poderia aumentar esse valor aqui, né? Botar 100, poderia inicializar a variável com
menos 5, poderia inicializar a variável com 8, eu posso fazer qualquer coisa que faça sentido para o meu programa, né? Contanto que tudo isso exista, né? Então eu tenho que ter inicialização, tem que ter a variável de controle, tem que aparecer na condição e eu tenho que alterar ela durante a execução do laço, tá? A condição o que a gente costuma chamar de condição de parada, né? É essa condição aqui, lógica, né? Que a gente escreve, que vai definir quando esse laço para de executar, tá? E ele é baseado, obviamente, na variável de controle, tá? Em pseudocódigo agora, o comando em pseudocódigo que a gente usa, o uso desse comando em pseudocódigo é muito parecido com o próprio comando em C, é o comando enquanto, tá? Então o comando enquanto é o comando que em C a gente traduz lá para while, né? Com uma sintaxe um pouquinho diferente, mas que usa a mesma ideia. Esse comando enquanto, ele faz a mesma coisa, obviamente, que a gente fez em fluxograma. Ele repete um conjunto de comandos enquanto uma condição for verdadeira, basicamente. Então, se a gente fosse ler esse código aqui, né, a gente diria assim: enquanto i menor que 10, faça esses comandos aqui, tá? Então, enquanto esta condição aqui, i menor que 10, for verdadeira, executa esses comandos aqui. Quando essa condição for falsa, não executa esses comandos. Ele sai daqui, né, sai direto para o fim aqui, né, e continua executando seja lá o que for que tenha aqui embaixo, né? Nesse caso não tem nada, poderia ter comandos aqui embaixo depois do fim, desse primeiro fim verde aqui, que é o fim do enquanto, tá? Então, a lógica é exatamente a mesma. Notem que tem os mesmos elementos, tá? Então, eu tenho uma variável de controle, que é o i, né? Essa variável de controle está inicializada aqui, antes do enquanto, ela é usada na condição, então eu estou testando aqui se o i é menor que 10, por exemplo, e ela é alterada aqui dentro. Tá? Aqui a gente começou a usar já algo que se usa muito em programação, que é uma espécie de atalho, né? Então, esse i++ aqui, interpretem como i igual a i mais 1, tá? É o mesmo comando que a gente usa para fazer, a soma, o incremento da variável depois da atribuição. Nesse caso aqui a gente faz tudo num comando só, né? E i++ significa i igual a i mais 1. Então, é somar mais 1 no i, tá? Então, a ideia, a lógica, né, é exatamente a mesma do fluxograma, exceto que aqui a gente escreve algo já bem mais parecido com um código em linguagem de programação. Aqui tem um código em C já, usando while, né, então usando o comando que a gente vai usar bastante depois na parte prática. E vocês podem ver que ele se assemelha com o código em pseudocódigo, obviamente, né? A gente tem todos os mesmos elementos no próprio while. Eu não vou me ater muito à sintaxe aqui por enquanto, porque depois a gente vai ver isso com mais detalhes na aula prática, mas basicamente isso aqui é aquela implementação de antes do mesmo laço que repete 10 vezes um comando qualquer. Então aqui no caso tem a variável de controle que é o i, ela está sendo inicializada antes do while. Dentro do while eu tenho uma condição, primeiro, que usa a variável de controle, depois um comando qualquer, nesse caso aqui é um printf, um incremento da variável, portanto essa variável vai mudar de valor aqui dentro do while. Quando chegar aqui embaixo, nessa chave, né, ele volta, o programa volta para cá e testa de novo a condição. Depois de testar a condição, ele vai, se verdadeiro, executar, né, repetidamente isso aqui enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, ele sai para baixo aqui, né, para a linha 12, né, e segue executando qualquer outro comando que tivesse aqui, por exemplo. Tá? Então, a mesma lógica, a mesma ideia nos três, tanto no fluxograma, quanto no pseudocódigo, quanto agora em programação em C. Tá? Depois a gente faz outros exemplos se preocupando mais com a sintaxe do while. Bom, voltando ao problema original, então, a gente queria resolver, né, escrever o algoritmo que calcula o fatorial de um número, né, um número informado pelo usuário. Como é que a gente faz esse algoritmo? Tá? Aqui tem um exemplo, né, do algoritmo em fluxograma para fazer esse cálculo do fatorial. E ele não é, obviamente, o único algoritmo capaz de fazer isso, né? A gente consegue escrever de outras formas esse algoritmo. É uma das formas que funciona, tá?
Esse algoritmo aqui, basicamente, né, claro, ele começa lendo um valor de n, então a primeira coisa que ele faz é o usuário informa o valor de n, como a gente costuma fazer. Depois, ele atribui um valor 1 para uma variável que a gente chama aqui de fat, né, que é a variável que vai ter o resultado do fatorial no fim do algoritmo. Por que a gente começa o fatorial em 1 aqui no caso, mas é para tratar os casos base. Então, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, então qualquer fatorial que for para um n que for menor do que 1, por exemplo, né, for 1 ou 0, menor ou igual a 1, a gente não precisa fazer nenhum tipo de cálculo, é o fatorial caso base. Então, nesse caso aqui, né, o que vai acontecer é, se o n for igual a 1 ou igual a 0, por exemplo, né, o fatorial vai ter valor 1 atribuído e ele vai dar falso aqui nesse teste, né, então n não vai ser maior do que 1 e a gente vai sair para cá e imprimir o fatorial direto, né, então imprimir esse valor de fatorial igual a 1 aqui, mais ou menos como se isso aqui fosse uma seleção, né, a gente não precisa nem repetir nada. Vamos supor que o usuário não vai digitar valores negativos por enquanto, né? Esse algoritmo não trata isso. Vamos supor que o usuário digita sempre valores positivos ou 0. Tá? Bom, se o usuário não digitar o caso base, se o usuário não digitar um fatorial de 0 ou de 1, aí a gente tem que calcular o fatorial usando essa repetição que está aqui. Tá? Como é que essa repetição funciona? Basicamente, a gente vai multiplicar o valor dessa variável fat por n, né, que é o valor n inicial lá que o usuário digitou. Vamos supor que o usuário digitou 4, né, vai ser 1, que é o fat inicial, vezes 4, que é o n inicial. Então, essa primeira operação não vai fazer nenhuma modificação na variável n, né? Ela vai só multiplicar o valor de n pelo fat, que é igual a 1, e vai colocar no fat, né, o primeiro valor de n, exatamente igual como o usuário digitou, e logo depois a gente decrementa o n. Tá? Decrementa o n aqui para multiplicar ele na próxima repetição. Tá? Depois dessa instrução a gente volta para cá e começa o laço, né? Começa a repetir esse laço. Aparentemente, né, a gente pode deduzir que esse algoritmo funciona, né? Mas qual é a ideia agora, né? A ideia nessa parte da aula é fazer um teste de mesa. Então, a partir desse ponto, a partir de quando vocês começam a escrever algoritmos com repetição, vocês vão ver que vai ficar cada vez mais importante verificar se o algoritmo que vocês escrevem funciona. Então, se o algoritmo que vocês escrevem em fluxograma ou em pseudocódigo funciona. Como é que a gente faz isso, né? Sem precisar implementar o programa e testar, né? A gente simula a execução, simula como se a gente estivesse executando operação por operação e vai anotando lá os valores das variáveis numa folha de papel, por exemplo, né? Eu vou usar os próprios slides aqui para anotar os valores das minhas variáveis. Então, eu criei aqui no cantinho duas caixas, né? Uma caixa fat, que vai ter o valor da variável fat, e uma caixa n, que vai ter o valor da variável n, para a gente fazer essa simulação. Tá? Então, eu vou fazer essa simulação completa com vocês, mas é bom que vocês comecem a fazer isso para a maioria dos algoritmos que vocês escreverem daqui para frente. Então, como é que funcionaria isso aqui, né? Bom, o algoritmo começa lá pelo início, né? Como todo algoritmo. O início não faz nenhuma operação, ele simplesmente indica qual é a primeira instrução a ser realizada. A primeira instrução a ser realizada é ler n. Ler n, o que vai fazer, né? O usuário vai ter que digitar um n. Então, como a gente não tem um usuário aqui, vamos supor que o usuário digitou 4, né? Se o usuário digita 4, o que vai acontecer é o valor da variável n vai mudar para 4. Então, a gente vai atribuir 4 para a variável n. Depois, fat recebe 1, que é a próxima instrução. Então, eu vou atribuir o valor 1 para fat. Aqui não é o usuário digitando, né? É o próprio programa atribuindo um valor direto para a variável. Próxima instrução, próxima instrução é testar se o n é maior do que 1. Então, aqui começa a nossa repetição, tá? A pergunta que normalmente o computador teria que responder, né? Mas nesse caso a gente mesmo pode responder. N é maior do que 1, ou seja, o valor atual de n é 4, né? Então, 4 é maior do que 1? Sim, né? A gente consegue responder isso aqui naturalmente. Então, a gente desce por essa seta aqui, né? Pelo caminho do sim. Se a gente descer pelo caminho do sim, a primeira instrução a executar agora é fat vezes n, né? Fat vezes n e atribuir
para FAT. A gente executa o que está do lado direito primeiro, depois atribui o valor para o lado esquerdo. Então, a própria variável FAT vai ser multiplicada por N, depois o valor vai ser reatribuído para FAT, atualizando o valor dessa variável. Como é que vai ficar essa expressão aqui, né? FAT tem qual valor? 1, né? N tem valor 4, então vai ficar 1 vezes 4, que vai dar 4. Então, como eu falei, isso aqui não altera o valor, aliás, altera o valor de FAT, mas só como se fosse atribuir o primeiro valor de N para FAT. Então, o FAT começa aqui com 4, tá? A gente atualiza o valor da variável FAT, então eu tiro lá o valor que é antigo, que era 1, e coloco um valor novo, que é 4. Depois, N recebe N menos 1. Então, eu vou fazer o lado direito e depois atribuir para o lado esquerdo. N tem valor 4, né? Tá aqui o valor de N, então N tem valor 4, 4 menos 1, 3, certo? Então eu vou atribuir 3 para o N que está do lado de cá. Se eu faço isso, né, eu tiro o valor antigo de N, atualizo o valor de N aqui do lado. Certo? Tudo atualizado, vamos adiante, né? Como isso aqui é um laço, né, eu volto para cá, é uma repetição, e verifico a condição de novo. N é maior do que 1, né? N vale 3 agora, né? Então 3 é maior do que 1? Sim, né? Então eu continuo pelo caminho do sim e executo de novo. FAT é igual a FAT vezes N. Como é que vai ficar isso aqui? FAT vale 4, tá aqui, né? N vale 3, então 3 vezes 4 vai dar 12. Então, notem que isso aqui é a primeira das multiplicações que eu preciso fazer para o cálculo do fatorial. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1, que não vai dar nada, né? Mas 4 vezes 3 vezes 2, essas são as multiplicações que eu tenho que fazer. Então, 4 vezes 3 está aqui, a primeira operação, né? Se eu fiz 4 vezes 3 deu 12, eu atribuo para FAT, então eu atualizo o valor de FAT, né? Risco aqui e coloco 12 agora, é o valor atual de FAT. Beleza, vamos adiante. N igual a N menos 1, N vale 3, então 3 menos 1 dá 2, certo? Então, o novo valor de N agora é 2. Atualizo aqui o novo valor de N. Terminei mais uma rodada de repetição. Volto lá, testo a condição. N é maior do que 1? N vale 2, então 2 é maior do que 1? Sim, vamos adiante. Então, desço pelo caminho do sim, faço tudo de novo, né? FAT vezes N. Agora, FAT vale 12, N vale 2, certo? Então, eu vou fazer 12 vezes 2, 24. E atualizo o valor de FAT, né? Tiro lá o 12, coloco 24, certo? Vamos adiante. N igual a N menos 1, então isso aqui vai dar 2 menos 1, que dá 1, né? Então o N agora vale 1, né? Corto lá e boto 1. Pronto. E agora, né? Voltei para cá, testo de novo. N é maior do que 1, então 1, que é o valor de N, é maior do que 1? Não, né? 1 é igual a 1, não é maior do que 1. Então isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, eu saio da repetição e imprimo o valor de FAT. A primeira instrução aqui fora da repetição é imprime FAT. Qual o valor de FAT atual? 24, tá? Era isso que eu precisava, né? Eu queria imprimir no final desse algoritmo o valor de FAT, né? Depois acaba, não tem mais nada para ser feito. Então, percebam como a execução do algoritmo pode ser mais complexa do que à primeira vista, assim, né? A gente tem que pensar bem sobre como que essa repetição vai funcionar, né? Como que as variáveis que estão ali dentro se comportam ao longo da repetição, se o algoritmo entra na repetição, em quais casos ele entra, se ele entra e principalmente se ele sai depois da repetição, e em quais casos isso acontece, tá? Então, é importante fazer esse tipo de teste de mesa aqui que a gente fez para entender melhor o funcionamento dos algoritmos que a gente escreve, especialmente algoritmos com repetição, tá? Bom, fica aí como proposta para vocês, tentem implementar, de repente, esse exemplo do fatorial em pseudocódigo e também em linguagem C. Depois a gente faz isso também na aula prática. Vamos para um segundo problema, um problema um pouco diferente desse, né, para a gente fazer mais um exercício, né? Então, a gente poderia, por exemplo, o enunciado poderia pedir para vocês implementar um algoritmo para receber um valor, né, e calcular a raiz quadrada desse valor. A gente já fez isso, né, ou versões parecidas com isso de outros programas. A questão é mais na continuação, né? O programa deve aceitar apenas valores de entrada positivos,
Ou seja, o usuário não pode digitar nada que seja negativo, porque senão eu não consigo calcular a raiz quadrada adequadamente. E caso o usuário digite um valor negativo, o programa deve solicitar outro valor. Então, o usuário digitou lá menos 3. Eu tenho que dizer assim, esse valor aí é inválido, por exemplo, né? E pedir para ele digitar outro valor, né? Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu poderia fazer isso? Até agora, com seleção, a gente já viu como verificar se um valor é válido ou não é válido, por exemplo, para usar numa divisão, né? Para divisão por zero, por exemplo, a gente já fez isso, né? Então, se o valor for igual a zero, eu não posso fazer a divisão, né? Então, a gente já conseguiu fazer esse tipo de coisa. Mas agora o que a gente quer é um pouco diferente. A gente quer que se o usuário digita um valor errado, tu peça para ele digitar de novo. Diz assim, olha, tu digitou um valor errado, digita aí de novo. Para fazer isso, a gente precisa de repetição, né? Então, aqui está um exemplo de implementação disso usando repetição. Então, eu poderia lá fazer um algoritmo onde lá no início eu leio um valor, então o usuário digita esse valor que vai ser usado para o cálculo da raiz quadrada, né? E eu testo aqui se o valor é menor do que zero. Isso aqui é mais ou menos como se fosse uma seleção, né? Só que é uma seleção um pouco diferente, porque na verdade, a gente vai voltar para ela em algum ponto aqui, né? Então, aqui, só olhando para isso aqui, eu não consigo nem saber se é uma repetição ou não. Eu tenho que ver que tem uma seta que acaba voltando para cá para saber que isso aqui é uma repetição. Mas vamos lá. O usuário digita um valor, né? O valor, no caso, vai ser a variável de controle. Então, o valor é a variável de controle. Eu testo se esse valor é menor do que zero. Se ele não for menor do que zero, tá tudo certo. Eu não repito isso aqui, né? Não preciso nem repetir, né? Simplesmente calculo a raiz quadrada e sigo o baile. Se ele for menor do que zero, se isso aqui for verdadeiro, né, o usuário digitou um valor negativo, eu venho por esse caminho aqui e escrevo, por exemplo, uma mensagem, né, valor inválido, informe outro, e executo de novo a mesma operação. Então, essa operação lê valor apareceu aqui e logo depois ela apareceu aqui embaixo de novo. Tenho que repetir ela, né? O usuário vai ter que digitar outro valor, né? Então o usuário vai digitar um novo valor aqui e eu vou voltar para esse teste, para fazer um novo teste. Então, valor é menor do que zero, pergunto de novo a mesma coisa, né? Para esse novo valor que o usuário digitou. Se isso for verdade, pergunto de novo e fico insistentemente até o cara acertar, até ele digitar um valor que seja positivo, né? Quando ele digitar um valor positivo, aí sim eu saio pelo caminho do não e imprimo o valor calculado aqui para a raiz quadrada, que é algo que a gente sabe fazer. Por que é tão diferente isso, né? Por que isso é diferente do que a gente fez antes, né? A gente tem os mesmos elementos, isso é importante enfatizar, né? A gente tem a variável de controle, a variável de controle é usada na condição de parada, a variável de controle é inicializada antes da repetição e ela é alterada durante a repetição. Então, todos os elementos que a gente tinha antes, a gente continua tendo. A grande diferença aqui é que a gente não está, diferentemente do exercício anterior, a gente não está repetindo algo com base numa alteração da variável que o próprio programa faz, né? Então, não sou eu incrementando ou decrementando uma variável para repetir tantas vezes um comando, por exemplo, né? Quem define aqui se repete ou não repete é o usuário. O usuário digita lá um valor e esse valor vai definir se eu devo repetir ou não. Outra peculiaridade talvez essa repetição nunca seja executada, né? Então, pode ser que o usuário digite um valor aqui correto de primeira e esse trecho do código aqui nunca seja executado. Funciona nesse caso meio como uma seleção, né? Mais ou menos como o if, né? Então, eu testei aqui, se o usuário digitou um valor correto, eu vou direto para cá e executo o resto do programa e esse trecho de código aqui nunca é executado. Então, tem essas particularidades aí nesse problema que são um pouco diferentes do problema anterior. Mais alguns exemplos usando pseudocódigo, tá? Então, aqui tem alguns exercícios, digamos assim, que a gente deve tentar fazer para tentar entender bem como repetição funciona. Então, por exemplo, né, se eu perguntasse para vocês aqui, qual é a saída que cada um desses dois programas aqui gera? Eles são bem parecidos, assim, tem poucas diferenças entre eles, tá? As diferenças principais são a variável de... Aqui no caso eu estou fazendo uma repetição e a variável de controle é o A, tá? Então sempre aqui nos dois casos a variável de controle é o A.
Nesse caso, a variável A está inicializando com 0, e nesse caso a variável A está inicializando com 1. Tá? Então, aqui a inicialização é diferente. Nesse outro, na segunda linha aqui, né, o teste também é diferente. Então, aqui o A é menor do que 5, né, enquanto A é menor que 5, isso aqui é o que eu quero que seja verdadeiro para repetir. E aqui é enquanto A for menor ou igual a 5. Então, o teste aqui que eu estou fazendo é diferente. E dentro do comando, né, dentro da repetição, eu executo os comandos em ordem inversa também. Aqui eu estou imprimindo A primeiro e aqui eu estou imprimindo A depois do incremento. Isso também faz diferença. Tá? Isso também vai fazer diferença. Então, como é que ficaria a saída nesse caso aqui, por exemplo, né, no primeiro caso da esquerda? O A começa com 0, então 0 é menor que 5, né? Então ele vai entrar aqui, certamente, vai imprimir 0, certo? Que é o valor atual de A. Ele vai incrementar o A de 1, então o A vai passar a valer 1, né? E ele vai voltar para cá. Ele vai dar verdadeiro aqui de novo, vai imprimir 1, né? Depois vai dar verdadeiro, vai imprimir 2, 3, 4, e aí quando chegar em 4, isso aqui vai imprimir o 4, obviamente, né? E vai incrementar para 5. Quando é que ele vai parar aqui? Quando 5 não for menor do que 5, no caso, né? Então vai dar 5 menor que 5, falso. Daí ele vai sair. Então, e vai imprimir o A aqui embaixo ainda, né? Então, isso aqui imprime o quê? 0, 1, 2, 3, 4 e aqui no final 5, basicamente. Né? Isso aqui é o que esse programa da esquerda imprime. Esse programa da direita, apesar de similar, ele imprime algo bastante diferente, né? Então, o A aqui começa em 1, então ele vai fazer 1 menor ou igual que 5, sim, né? É verdade. Então ele vai entrar aqui. O que acontece? Eu inverti a ordem do imprime e do incremento, né? Então aqui no caso, eu vou incrementar o A, então esse A que valia 1 vai virar 2, e eu vou imprimir o valor de A depois. Então o primeiro valor que eu imprimo aqui já é 2, aqui era 0, né? Aqui o valor que eu começo imprimindo é 2, né? Depois o resto é tudo muito parecido, né? Então o A vai ser 2, 3, 4, 5, né? Quando A for igual a 5 aqui, vai ser 5 menor ou igual a 5 verdadeiro. Então ele ainda vai entrar aqui e imprimir um 5 aqui dentro. E depois, quando A for igual a 6, né? Ele vai dar falso, né? Então 6 não é menor ou igual a 5. E isso aqui vai dar falso. E ele vai imprimir aqui embaixo um 6. Notem que essas coisas são importantes e é interessante saber, é importante saber como escrever a repetição para saber quais os valores da variável de controle tem dentro da repetição e também para saber quais valores da variável de controle tem fora da repetição, né? Porque aqui, nesse caso, por exemplo, essa repetição foi repetida 5 vezes, né? 0, 1, 2, 3, 4, então se repetiu 5 vezes. E essa repetição aqui também repetiu 5 vezes, né? Repetiu 1, 2, 3, 4, 5. Então, as duas repetiram 5 vezes. Só que, nesse caso aqui fora, o A valia 6. E nesse caso aqui fora, o A valia 5. Então, muitas vezes a gente se pega em problemas desse tipo, assim, né? A gente faz uma repetição com um objetivo lá de imprimir alguma coisa, de fazer algum tipo de cálculo, e do lado de fora a gente quer saber quantas vezes executou, por exemplo, ou qual é o valor final da variável de controle, e a gente tem que saber quantas vezes executa, o que é impresso na execução, todos esses exercícios fazendo manualmente, assim, né? ou olhando para o código e tentando entender o que está acontecendo, fazem muito sentido, né? Antes de sair programando, né? Depois, quando a gente sai programando, muitas vezes a gente fica perdido no código porque não sabe exatamente em que ponto a execução está. Então, esse tipo de pergunta, qual é a saída gerada, por exemplo, nesse caso, nem sempre é tão trivial de responder. Outra coisa que nem sempre é trivial de responder é quantas vezes um laço repete, né? Então, por exemplo, olhando para esse laço aqui da esquerda, né? Aqui o y começa em 0, a variável de controle nesse caso é o y, né? Então aqui o y começa em 0, eu vou repetir enquanto o y for menor ou igual a 10, então dá a impressão ali que ele vai repetir umas 10 vezes, né? Só que nem sempre eu preciso usar incrementos de 1 em 1, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o incremento está de 2 em 2, né? Então eu estou fazendo y igual a y mais 2. Então isso aqui vai executar mais ou menos a metade das vezes do que executaria se o y fosse igual a 1. Tentem fazer aí a mão e ver exatamente quantas vezes executa isso. Outra coisa é que, né, eu posso fazer
coisas desse tipo aqui, por exemplo, né? Eu começo um x num valor alto, por exemplo, 10, e aí eu vou tentar entrar num while que nem esse, né? Então, x é menor que 10, ou seja, 10 é menor que 10, por exemplo. Não. Quantas vezes executa esse laço? Nenhuma, né? Nunca vai entrar aqui, né? Então, procurem olhar para o programa de vocês e fazer um mini teste de mesa, anotar esses valores no papel aí e entender essas coisas, né? Quantas vezes um laço executa, o que ele imprime na tela, etc, etc. Tá? Bom, vamos adiante. Mais uma pergunta. Quantas vezes esse laço repete? Né? Isso aqui também é uma pergunta, obviamente, capciosa, né? Quantas vezes esse laço repete? O que esse laço está fazendo, primeiro, né? Esse laço está fazendo o seguinte, ele tem uma variável de controle, né? Essa variável op é a única variável op, né? A única variável que aparece aqui na condição, portanto, ela é a variável de controle. A gente está inicializando a variável op com s aqui fora, então ela está inicializada fora, tá tudo bem, né? Op, que é s, é diferente de n, portanto, vai entrar nesse laço aqui. E logo depois, o que a gente está fazendo? A gente está lendo um valor, imprimindo esse valor na tela. Isso aqui não tem nada a ver com o controle do laço, é um valor, outra variável, né? E a gente pergunta, é uma pergunta para o usuário, uma espécie de pergunta para o usuário, se ele quer digitar um outro valor. Isso aqui é bem clássico, né? A gente faz isso aqui com muita frequência, né? A gente faz um programa para que o usuário digite vários valores até ele dizer que não quer mais, por exemplo, né? Então poderia ser esse o caso. Então, se o usuário vai digitar um op aqui, portanto, eu tenho uma alteração da variável de controle, o que é bom, e aí o usuário vai digitar um valor de op qualquer. Vamos supor que o usuário digita sim, né? Um S de sim, né? Então ele vai botar S. Se o usuário digitou um S, eu sigo executando aqui. Se o usuário digitou um N, eu não sigo executando. Quantas vezes executa esse laço? A resposta é não sei dizer, né? Nem sempre a gente vai conseguir dizer quantas vezes um laço executa. Às vezes ele depende de coisas que a gente não tem de informação a priori. Então, por exemplo, esse é o caso. No caso, um laço em que o usuário define quando ele quer parar, é um laço que a gente não consegue determinar quantas vezes executa. Tá? Era isso para essa aula. A gente vai continuar depois vendo outros exemplos de algoritmos de repetição e outros comandos de repetição também nas próximas aulas que estão por vir. Tá bom? Valeu, até a próxima!